Excede. Vitrine para artistas de vários segmentos. Personalidades da nossa sociedade. Entretenimento e serviço social. No ar. Excede. Cirurgia plástica e de rosto. Um tema super delicado e interessante. Dr. Thomas Benson nos atende em sua clínica, perto de Ibirapuera, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 315. Clínica de Cirurgia Plástica, Dr. Thomas Benson. Tema delicadíssimo, gostoso de se falar. Cirurgia de rosto, com o Dr. Thomas Benson. Olha aqui, que assunto. Então, cirurgia de face é uma coisa bem delicada. Então, temos que conversar muito bem com ele ou ela e identificar o que incomoda ela. O que causa o envelhecimento e o que a cirurgia plástica faz. Para a gente poder, primeiro falar o que causa o envelhecimento, temos que avaliar bem o rosto. E a gente divide o rosto em unidades e também em tipos de rugas. Temos as rugas dinâmicas, que são as rugas dependentes da musculatura, como na região frontal, em volta dos olhos. Quando a gente mexe, levanta, aparecem essas rugas, e elas marcam a pele. E temos rugas que são dependentes da gravidade. Então, por exemplo, como aqui nesse sulco ele é preso, e nossa bochecha vai devagarzinho com o tempo, com a idade caindo, vai acentuando essa ruga. Aqui aparecem essas pulsinhas de bulldog pela gravidade que cai, o pescoço começa a ficar flácido. Ah, exatamente, essas marcas de pescoço. Isso, essas também. Ou, eventualmente, a pele ou as estruturas perdem a força delas e as bolsas começam a aparecer, ou a gravidade puxa a pele aqui para baixo. Então, a gente podendo identificar qual é o problema, a gente vai tratando com o procedimento certo. Eu posso entender que na velhice, então, o músculo cede. Tudo vai caindo. E a cirurgia ou o não invasivo coloca no lugar. O objetivo é colocar de novo no lugar. Os outros procedimentos, como preenchimento, ele dá ele disfarça um pouquinho, ele não muda nada, mas ele disfarça as rugas em que ele preenche elas. E sim, a toxina botulínica, ela trata a causa, que é a musculatura que faz as linhas de expressões em certas áreas do rosto. A quantidade de pessoas que usam o Botox é imenso. Tem contraindicação? Sim, tem contraindicação, tem doenças musculares que a pessoa não pode usar, pessoas grávidas ou que estão ainda dando para mamar para a criança também não devem, ou que tem alguma reação alérgica ao produto próprio. A gente fala de embelezar o rosto, a cirurgia de rosto, mas você, por exemplo, analisa o cliente e vê se ele realmente está precisando e indica ou não. Sim, a gente tem que conversar muito bem com o paciente, avaliar o que incomoda ele e quanto isso realmente interfere no dia a dia. Avaliando isso, tipo, como se justifica uma cirurgia estética? Se a queixa dele, realmente a gente pondo ele numa cirurgia, depois vai melhorar tanto que ele vai sentir melhor e ter uma qualidade de vida melhor após a cirurgia? Se isso for o caso, a cirurgia plástica está perfeitamente indicada. Porém, se a gente vê, ele está se queixando de tantas coisas, só que eu sei que a cirurgia plástica não vai resolver isso que ele está se queixando, então com isso a vida dele não vai se mudar, a qualidade de vida dele não vai se mudar. Então, é melhor não indicar, pelo menos, a cirurgia e, eventualmente, falar de tratamentos alternativos. Então, essa avaliação ela é fundamental. Pessoas de televisão, cinema, mídia, usam muito cirurgia plástica, não? Sim, sem dúvida. Acredito que isso faz parte do mundo inteiro. Porém, tem que também explicar uma coisa que é muito importante. Toda a questão de beleza, sendo facial ou corporal, só a cirurgia plástica não é sempre o segredo.
é a cirurgia plástica associado com tudo em volta, sendo desde a alimentação, atividade física, cuidados em gerais, no significado de tratamento bom de pele, cabelo, maquiagem, a pessoa tem que ser bem instruída. Tudo isso faz que a pessoa fique com uma aparência como ela deseja. Então vamos falar da cirurgia em si. Dolorido, sofre-se muito? Então, a gente dividindo um pouquinho o rosto entre olho e cirurgia de face, a cirurgia de olho, o pós-operatório, com certos cuidados que o paciente tem que ter e a própria equipe deve oferecer uma infraestrutura como começar a drenagem linfática bem rápido, compressas frias, são vários cuidadinhos. A recuperação é relativamente rápida e indolor. Depois de uma semana, ela já está 100 pontos, volta dos olhos já está recuperado, a paciente já consegue voltar a uma vida boa. Cirurgia de rosto, essa parte já é da recuperação um pouquinho maior, porém também com a técnica cirúrgica bem delicada, rápida, o pós-operatório com todos esses cuidados que a gente comentou, drenagem, compressas, acompanhamento, a paciente fazendo repouso, tudo certinho, depois de 2 semanas ela também já está assim que ela pode voltar a uma vida normal. E também é relativamente indolor. Quanto de sofrimento? De 1 a 10? Vamos lá, 5 mais ou menos. Dá uma mensagem para quem está com medo, quem está assim, inseguro, pensando. Eu acredito que é o seguinte, se incomoda a paciente, ela deve procurar um cirurgião plástico. Se ela se sente seguro com ele, faça a cirurgia, porque realmente vai resolver e melhorar essa parte que ela se incomoda. Tem consequências? Os nervos da mímica da face, eles passam bem superficial, bem perto de onde a gente faz a cirurgia. E se o cirurgião plástico não tem o conhecimento certo da anatomia e não sabe o que está fazendo, é muito fácil cortar um desses nervos. E aí o paciente fica com uma sequela que é a paralisia facial, que eventualmente ele não consegue mexer uma certa parte do rosto. Então ele fica só uma área mexendo e a outra não. E isso sim é uma consequência grave. Onde você opera? Aqui em São Paulo a gente opera em praticamente grandes hospitais como o Hospital Albert Einstein, o Hospital São Luís. Porém, eu e outros profissionais, a gente também opera em alguns hospitais bons, porém de porte menores. Um exemplo, o Hospital Uno, que é um hospital dia, porém só tem que explicar muito bem para o paciente. É um hospital pequeno, não tem infraestrutura como hospitais grandes, principalmente em questões se acontecer alguma coisa. Então, a maior procura hoje em dia é para hospitais maiores, como o próprio São Luís e o Hospital Albert Einstein. Em termos de preço, eu até penso, nossa, deve ser muito caro fazer uma cirurgia plástica e de rosto. É caro mesmo? Vamos lá. Eu acho que assim, é um investimento que vai custar sim para a paciente. A paciente deve, porém, quantas vezes ela faz na vida uma cirurgia dessas? 1, 2 vezes na vida? E é uma coisa que não se deve brincar. Então, eu acredito que ela deve fazer num hospital bom, que tenha uma infraestrutura boa e com um profissional bom. Um profissional bom, ele vai ter seu preço. Então, ela vai ter que se preparar que vai ser um custo que não vai ser pequeno. O cirurgião plástico, bem formado, ele investiu 12, 15 anos da vida dele numa formação muito boa. Ele não vai vender o conhecimento dele por um preço muito baixo. Se um profissional começa a fazer isso, a gente tem que suspeitar. Por que ele está fazendo se ele tem todo esse conhecimento vendendo por um preço tão baixo? Então, sim, vai custar uma coisa. Eu acho que não vai ser nenhum absurdo, mas vai ter um preço. Mas, novamente, lembrando, é 1, 2 vezes na vida. E, se der errado, não é como um carro. Eu comprei um carro usado que estava quebrado, vou levar para consertar ele. Não, deu errado. É uma vida só que nós temos. Não podemos falar, vou trocar a minha vida. Não, é essa que deu errado. Então, tem que ser bem feito. A ciência está muito evoluída, principalmente com o advento da internet, etc., de grandes equipamentos. A cirurgia plástica também evoluiu nesse sentido?
A técnica que a gente usa em várias cirurgias são as mesmas usadas, vou falar, há vários anos atrás, os princípios. Porém, o que mudou? Mudou os detalhes, o refinamento. As cirurgias são mais rápidas, mais detalhadas, os cirurgiões são, talvez, a maioria, mais bem formadas. Então, isso traz um resultado, hoje em dia, superior, talvez, do que era 50 anos atrás. O que evoluiu é a parte da própria anestesia. Essa, sim, por uso de medicações mais modernas, aparelhos de monitoramento mais avançados, ela ficou muito mais segura do que ela era há um bom tempo atrás. Estamos debatendo a parte estética, ou ficar bonito, ou manter-se bonito. E a parte, por exemplo, de uma queimadura, de um acidente no rosto? Essa questão de sequela de queimadura ou pós-acidente, cicatrizes, sim, é uma questão estética, eventualmente um pouquinho funcional pela questão do dia a dia, e tem que ser tratado como qualquer outra parte estética. Agradecendo ao Dr. Thomas Benson por esta entrevista deliciosa, muito esclarecedora. E que tema legal. Dr. Thomas, prazer imenso. Foi muito meu prazer, obrigado. Espero te ver logo de novo. Muito bom, muito legal. Dr. Thomas Benson. Acampamento VIPs. O acampamento VIPs é o lugar ideal para a realização de eventos. Contamos com uma ótima infraestrutura composta de alojamento, refeitório e um amplo complexo esportivo. Diversão garantida, com todo o conforto e qualidade.